Fundos imobiliários, uma oportunidade ou uma grande cilada? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários com vocês que são consequentemente do mesmo segmento e de algumas coisas que têm particularidade em cada um deles, né? Algumas diferenças e algumas coisas que são praticamente iguais e que podem ser importantes para você entender um pouco mais se você vai investir nesse tipo de segmento. Eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Vocês provavelmente já devem acompanhar um bom tempo o mercado financeiro, acredito eu que alguns de vocês já devem ter acompanhado e viram algumas notícias relacionadas a fundos imobiliários algum tempo atrás que são do segmento de papel. Aqueles fundos imobiliários que alocam seu patrimônio diretamente em CRI e, consequentemente, outras notícias a respeito de inadimplência e, claro, consequentemente também do não pagamento de alguns proventos ou uma redução muito drástica desses mesmos. Mas por que que isso acontece, né? Por que que acontece essa mudança e por que que existem fundos imobiliários que são de um mesmo segmento? Alguns sofrem uma desvalorização muito grande, outros se valorizam, uns pagam os bons dividendos sempre, outros pagam em algum momento mais, outra hora pagam menos. Isso aí depende de algumas situações e eu vou explicar um pouco melhor. Para isso, vamos olhar um pouco a respeito desses 3 fundos imobiliários a partir de agora. Primeiro fundo imobiliário que você já deve conhecer muito bem, né? HCTR11, um fundo imobiliário do tipo papel. Da mesma forma, consequentemente, que todos os outros que eu vou falar aqui a respeito. Vamos olhar um pouco a respeito de 2 coisas interessantes. Primeiro, o seu preço hoje de negociação, R$ 35,77. Outra coisa aqui que vocês devem prestar muita atenção é no seu dividendo. Olha quanto que este fundo imobiliário pagou em dividendo nos últimos 12 meses, 20,07% em dividendo, mas isso consequentemente é pelo seu preço de cotação que reduziu, né? Se o preço de cotação reduz e o provento é o mesmo, consequentemente ele acusa, o cálculo que você for fazer em cima da data base, o preço vai sofrer variação. Porém, a HCTR11 sempre foi um fundo imobiliário que pagou dividendos, assim, digamos, bem mais atrativo do que outros fundos imobiliários. Se nós olharmos um pouco do seu gráfico, há um ano atrás o seu preço era de praticamente R$100. Chegou a ser negociado até acima de R$100, né? No caso aqui, chegou a ser negociado a R$101,12. Porém, de lá para cá a coisa meio que desandou, né? Tivemos aqui as cotas com a desvalorização de quase 64% do seu preço. E chegou a ser negociado agora a R$ 35. E isso, consequentemente, tem a ver principalmente com a sua estratégia de gestão. Mas calma que eu já falo um pouco melhor a respeito disso. Primeiro, vamos olhar um pouco a respeito dos outros e aí sim, principalmente sobre essa questão do dividendo. E aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês o porquê que isso acontece. E vocês devem se atentar na hora de investir também. Outro fundo imobiliário, o RPR11, um fundo imobiliário também do mesmo segmento que o HCTR11, um fundo imobiliário de papel. Praticamente seu patrimônio é alocado 90%, 70%, 80% em CRI, né, que são cédulas de recebíveis imobiliários, e o seu preço hoje de negociação é de R$ 85. Consequentemente, ele nem sempre foi assim, né? Se olharmos há um ano atrás, ele também chegou a ser negociado ali acima dos R$100. Então, por que que ele pagando 17,41% não se valorizou? Da mesma forma que o HCTR ali, que também pagou 20%, não se valorizou e sim se desvalorizou aqui praticamente em 14% nos últimos 12 meses. Vamos olhar um pouco aqui também a respeito de outro fundo imobiliário que também é do mesmo segmento, basicamente a mesma estratégia, né, de alocação ali do seu patrimônio, que são em CRI, e por que que aqui o MXRF11 se comporta um pouco diferente. Primeiro, o preço do Maxi Renda hoje, R$ 10,90. Há um ano atrás ele chegou a ser negociado a R$ 9,70, muito abaixo de R$ 10. E podemos observar um movimento, né, de crescimento aqui da valorização das suas cotas. Nos últimos 12 meses o MXRF11 se valorizou quase 9% e, consequentemente, ele faz parte do mesmo segmento que os outros 2 anteriores que eu citei. Observaram bem isso, né? Em questão do dividendo, o MXRF11 pagou um pouco menos que os outros 2, 12,28%. E agora vamos falar um pouco a respeito do porquê que isso aconteceu. Há um tempo atrás, alguns meses, houve uma divulgação de informações a respeito de alguns CRIs que foram, na teoria, foram passado aí um golpe nesses fundos imobiliários. E a HCTR era um desses fundos imobiliários que tinha esses CRI em seu portfólio. Da mesma forma que o DEVA11 também é outro fundo imobiliário que também sofreu um suposto calote deste CRI. Houve inadimplência. Consequentemente, se há inadimplência, né, se não há o recebimento de um juros ou de um título de um CRI, consequentemente, o dividendo também sofre redução, né? Se você não recebeu para repassar para o cotista, de onde você vai tirar um dividendo alto? Infelizmente é assim que funciona, né? Basicamente assim. Eles recebem os juros do CRI
e repassa para os cotistas através dos proventos. Da mesma forma que fundos imobiliários de tijolo também repassa a renda vindo de imóveis físicos de espaço físico locado. Só que, consequentemente, diferente de imóveis, né, em questão de CRI, de fundos imobiliários do tipo papel, quem faz muito é quem utiliza dessa estratégia e quem toma as decisões em relação aos CRI, né, aos títulos que são selecionados para o portfólio, é a gestão que está por trás daquele fundo de investimento. No caso do HCTR11 e do URPR11, não existe um principal motivo por trás dessa desvalorização, né, de uma volatilidade também muito alta, se comparado, por exemplo, com o MXRF11. A gestão, consequentemente, busca, tanto do HCTR11 quanto do URPR11, busca ter uma rentabilidade mais agressiva, e por isso você pôde acompanhar comigo ali que ambos pagaram quase 20% nos últimos 12 meses em dividendos. Porém, né, de outro lado também você tem um risco muito elevado também de crédito, que é a falta de pagamento ali para poder repassar esse dinheiro. Se eu não recebo, eu não tenho como distribuir dividendos. E isso para muitos investidores também se trata de um risco, né? E o que muitas pessoas fizeram há um ano atrás? Investiram praticamente muito dinheiro nesses fundos imobiliários porque estava recebendo um provento muito elevado, né? Estava pagando um provento ali de quase 1,5% ao mês, chegou a pagar até mais que isso, né? Quase 12%. E aí, aquele investidor mal entendido da situação foi lá e comprou cotas a R$100 desses fundos imobiliários. Consequentemente, aconteceu esse fato da inadimplência do CRI, das notícias envolvendo esse risco, as cotas simplesmente despencaram. A maioria das pessoas começaram a vender, aqueles mesmos investidores que tinham comprado ele lá em cima com seu preço de cotação elevado, acabou se desfazendo das cotas até pela questão do medo, né? No mercado existe muito isso de otimismo e pessimismo. Acontece qualquer notícia que envolve algo ruim, que vai influenciar de forma negativa ali o investimento, tanto fundo imobiliário quanto a ação, é muito normal que você veja nos próximos dias, no mesmo dia muitas vezes, um movimento de queda brusca. Ações caem 10%, outros caem, fundos imobiliários também caem 4%, 5% muitas vezes. Isso quando depende da situação, do fato relevante que é divulgado, né? No caso do HCTR11, é um tipo de gestão que tem um perfil mais high yield, né? Existem dois tipos basicamente de gestão que é uma estratégia adotada para esses fundos imobiliários, o perfil high grade e o perfil high yield. No high yield você tem um perfil mais arrojado, um portfólio mais agressivo, que busca uma rentabilidade muito mais agressiva, né? Por exemplo, um retorno por CRI, por título de dívida que pague entre 15% e 20% ao ano. E claro, a garantia disso acontecer é menor do que um fundo que investe em títulos que busca pelo menos ter 12%, 13%. Então, o grau de risco é sempre maior em cima daqueles títulos. No HCTR11, DEVA11, VGHF11, VSLH11 são fundos imobiliários que têm esse mesmo perfil. São fundos imobiliários que pagam um dividendo um pouco mais agressivo, porém, existe muito mais risco envolvido. E aí é onde você tem que se atentar. Ah, eu não posso investir nesses fundos imobiliários? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas também não estou querendo dizer que você tem que investir totalmente nesses fundos imobiliários. Para o cenário que nós temos hoje, é muito mais interessante que você invista em uma carteira mais diversificada e, consequentemente, você possa ter resultados, né? Querendo ou não, não vai ser todos os fundos imobiliários que vão ter retorno sempre ótimo, dentro da média. Pode acontecer isso com algum outro fundo imobiliário? Pode. Mas em fundos imobiliários que tem esse perfil, é muito mais fácil de acontecer, né? Você fica mais dentro e mais próximo da estatística ruim do que se você diversificar bem a sua carteira. Podemos ver também no fundo imobiliário ali, MXRF11, que a sua cotação, o seu preço de cotação simplesmente se valorizou quase 9% em 12 meses. E qual que é o reflexo disso? Primeiro, a boa imagem que o fundo imobiliário traz. Um patrimônio muito extenso, se eu não me engano é 2,8 bi de patrimônio. Dentro desse patrimônio, praticamente 75% a 80% são CRIs, mas o perfil desses CRIs é uma rentabilidade mais aceitável, né? É aquele que eu falei, eles visam mais segurança e menos agressividade e, consequentemente, traz mais segurança para o investidor também. Então, consequentemente, mais investidores buscam ele por esse motivo. Não é à toa que hoje ele está com seu preço, com seu PVP ali muito elevado e se torna muitas vezes inviável investir por essa questão. PVP muito elevado tende provavelmente a corrigir o seu preço em algum momento e não se valorizar mais ainda. E aí aquela questão, eu posso investir em fundos high yield? Posso. Não precisa alocar tudo, eu posso colocar um valor um pouco menor, menos significativo da minha carteira de investimentos, porque eu faço a mescla, né?
eu não coloco todos os ovos no mesmo puleiro. E sim, eu posso fazer uma mescla e colocar uma porcentagem menos agressiva naquele fundo imobiliário que consequentemente me traz mais risco também para minha carteira. É assim que consequentemente você deve buscar equilibrar sua carteira de investimento. São fundos imobiliários que se desvalorizaram bastante, um se desvalorizou quase 65%, o outro quase 20%, sim, mas pode trazer aí uma oportunidade também para quem quer, por exemplo, se expor um pouco mais de risco e voltar, por exemplo, a ver e possivelmente ver o preço dessas cotas voltarem ao seu preço normal, ao preço de um ano atrás, né? Então imagine você comprar R$35 uma cota dessa e essa cota volte a ser negociada a R$80. Então imagine a rentabilidade que você pode ter. É uma possibilidade também que estamos abertos, né? Não há nada que seja 100% garantido, mas é uma possibilidade que você tenha aí para analisar e consequentemente ter mais cuidado na hora de alocar o seu dinheiro em fundos imobiliários que tem esse perfil mais agressivo, porque consequentemente junto com o dividendo vem um elevado risco também e isso pode prejudicar muito. Se você gostou desse vídeo e te ajudou a entender um pouco melhor a respeito de fundos imobiliários, eu só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilha com seus amigos que também querem aprender sobre investimento. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.